Olá, trilheira! Agora entrando nos contratos em espécie, nós vamos falar sobre o contrato de compra e venda. Principais pontos importantes para a gente lembrar. O contrato de compra e venda, ele é oneroso, ou seja, ele vai ter ali uma contraprestação, tem essa oneração desse contrato. Ele é consensual e ele precisa ser consensual para ser realmente um contrato válido. Ele pode ser comutativo, ou seja, direitos e deveres bem especificados. Ou pode ser aleatório. Eu não sei exatamente o que eu vou oferir no final desse contrato, mas eu corro esse risco sem saber a extensão dos meus benefícios. E ele pode ser formal, aquele que a gente escreve no papel, bota duas testemunhas para assinar, ou pode ser também informal, mesmo um contrato de compra e venda boca a boca. Lembrando que temos algumas restrições, por exemplo, contrato de compra e venda de imóveis, ele só se aperfeiçoa com registro no cartório de imóveis, muito importante. Temos também a venda de ascendente para descendente. Qual que é a importância de lembrar disso? Outros descendentes que possam questionar essa venda no futuro e alegar que foi algum tipo de simulação, que na verdade foi uma doação que foi colocada como venda. Então, nesse caso, é importante receber aí a autorização dos demais descendentes. E temos também a venda de bens em condomínio, que via de regra exige que os demais condôminos aceitem e validem esse contrato de compra e venda. Regras especiais: venda por amostra, protótipo ou modelo. Se eu te mostro o modelo de um produto, o produto final que você comprou e que eu realmente vou te entregar tem que seguir esses mesmos padrões. Por quê? Porque você comprou com base nessa amostra, nesse protótipo, nesse modelo que eu te mostrei. Temos também importante a venda por medida ou ad mensuram. Eu coloco um preço num determinado segmento daquele produto. Então, por exemplo, eu vou vender terras, eu coloco um alqueire é igual a X reais. Se eu tenho 3 alqueires, ele vai ser equivalente a X vezes 3, esse preço final. Temos também algumas cláusulas especiais ou pactos adjetos. Mais importante, preempção ou preferência. Eu te vendo a casa, mas a gente coloca uma cláusula lá que se você for vender para alguém, eu tenho preferência em comprar nas mesmas condições, por exemplo. Quanto à doação, o que é muito importante nesses contratos de doação? Primeiro, doação é um contrato pelo qual o doador transfere bens ou vantagens de seu patrimônio a outra pessoa gratuitamente, ou seja, ele não recebe um preço por aquilo, ele não vai receber uma contraprestação. Qual a natureza jurídica da doação? Ela é unilateral, gratuita, consensual, comutativa e pode ser solene ou não solene. Então é importante lembrar, na doação tem que ser especificado o que está se doando. Eu não posso doar alguma coisa aleatória, alguma coisa que posteriormente eu vou ficar sabendo o que era. Então, nós temos aí vários tipos de doação. Importante lembrar, por exemplo, doação a nascituro. Eu vou doar para esse nascituro, mas obviamente essa doação só vai se aperfeiçoar quando esse nascituro nascer. Temos também a doação em contemplação de casamento futuro. Então, só se a pessoa se casar e eventualmente se casar com aquela pessoa específica que eu determinei na minha doação, é que ela vai receber essa doação que eu estou fazendo, que eu estou efetuando. E como funciona a revogação da doação? É uma forma de resilição unilateral, que pode ser feita por ingratidão do donatário, ou seja, ele pratica algum ato que configura essa ingratidão, ele viola algum direito, ele me ofende, e aí nesse caso eu posso revogar por ingratidão do donatário, ou pode também ser revogada por inexecução do encargo ou modo. O que é isso? Eu dou, mas eu falo, eu dou se você fizer isso ou aquilo que eu estou te pedindo para fazer. Você tem que fazer uma reforma na casa para que eu te doe a casa em 2 anos. Você não faz esse encargo, você não cumpre o encargo ao modo. Nesse caso, se não for executado o encargo ao modo, eu posso revogar essa minha doação. Quanto a contratos de locação, o que é importante ter em mente? Contrato residencial, contrato de locação residencial com contrato escrito por prazo de 30 meses ou mais, nós temos a rescisão ao término do prazo. Lembrando que, se nenhuma das partes se manifestar, haverá prorrogação por tempo indeterminado. Isso se nenhuma parte se manifestar por mais de 30 dias. Após essa prorrogação, como que eu faço para tirar aquela pessoa do meu imóvel se eu quiser revogar esse contrato? Cabe denúncia motivada, chamada denúncia vazia, e aí eu dou à pessoa 30 dias para desocupar o imóvel. No caso de
imóvel residencial com contrato escrito ou verbal no prazo menor de 30 meses, acabando esse prazo, ocorrerá a prorrogação automática também se ninguém se manifestar. E aí, para tirar a pessoa daquele imóvel, aí eu vou ter que executar a denúncia cheia. O que é uma denúncia cheia? É eu elencar o motivo pelo qual eu efetuei aquela denúncia. Alguns exemplos: infração contratual ou legal. Então, a pessoa não podia colocar uma girafa dentro daquele imóvel e ela colocou essa girafa. Então, nesse caso, infração contratual. Falta de pagamento, a pessoa não está me pagando. Então, eu vou denunciar, mas essa denúncia é cheia. Por quê? Porque tem esse motivo da falta de pagamento. Ou então, uma vigência sem interrupção por mais de 5 anos. Renovou aí esse contrato por mais de 30 meses, mas já passou 5 anos, já é muito tempo e agora eu quero revogar. Contrato de empréstimo. A gente tem um empréstimo de uso. Eu te empresto, por exemplo, a minha blusa para você usar. Nós temos o comodato. Eu posso pegar a minha terra e passar para você explorar aquela terra sem custo nenhum. Você não tem que me pagar. A coisa ela é utilizada na forma do contrato e é devolvida. E eu tenho também o empréstimo de consumo. Por exemplo, o mútuo. Eu te empresto um dinheiro, você consome esse dinheiro e você vai me pagar. Via de regra, eu não vou te emprestar uma nota de R$ 100 e você vai me devolver a mesma nota. A ideia é um bem consumível, é um bem fungível. E aí, nesse caso, é um empréstimo de consumo. Por quê? Você vai me devolver outra coisa de mesmo gênero e na mesma quantidade. Temos também aí, como contrato específico, o usufruto. O usufruto é o quê? Ele pode ser instituído sobre um ou mais bens. Esses bens podem ser móveis ou imóveis e abranger o patrimônio inteiro ou parte dele. No todo ou em parte também os seus frutos e utilidades. Então eu dou uma terra, dou uma casa, muito comum, principalmente de ascendente para descendente, mas eu reservo para mim o usufruto. Então eu te doei, você tem a chamada nua propriedade, você é o nu proprietário. Mas quem vai aferir os frutos, quem, por exemplo, se eu te doei uma terra, vai continuar apanhando aquele café, vendendo aquele café e recebendo dinheiro, sou eu, até que a propriedade se aperfeiçoe. E aí, nesse caso, você vai se tornar a efetiva proprietária e não só mais nu proprietária. Esse usufruto ele pode ser temporário, eu falo, olha, eu terei o usufruto dessa terra por 10 anos que eu te dei, então eu vou continuar plantando e colhendo, depois eu consolido a sua propriedade. Ou pode ser vitalício, te doei, mas enquanto eu viver, a menos que a pessoa revogue, quem vai exercer aí todos os direitos de uso, gozo e fruição e colher esses frutos do imóvel sou eu. Nós temos aí o usufruto legal, que é, por exemplo, o pai e a mãe no exercício do poder familiar, os bens dos filhos, os pais têm o usufruto. O cônjuge na posse dos bens particulares do outro, caso o rendimento de ambos seja comum, e terras ocupadas pelos índios é um outro exemplo. Eles têm o usufruto exclusivo das riquezas do solo e das águas. Então, em terras indígenas, terras ocupadas pelos índios, mesmo que a propriedade seja de outra pessoa, os índios é que vão ter usufruto sobre aquele determinado pedaço de terra. E temos esse convencional voluntário, que é o mais comum. Ele pode ser ato jurídico inter vivos ou causa-mortes e pode ser um misto aí constituído por uso capião. O mais importante é lembrar, a pessoa que recebe, ela tem só a nua propriedade, ela está lá no papel como proprietária, mas quem exerce todos os direitos de propriedade é o próprio usufrutuário. Na próxima aula a gente continua, muito obrigada.